Oi, gente, hoje vou dar início a mais um vídeo, vou abrir os slides para vocês acompanharem e entender melhor esse meu terceiro vídeo. Bom, para quem não sabe, ainda esse é um curso de extensão, tá? Eu sou estudante da Uninter, o meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20.27.218 e eu curso licenciatura em Psicopedagogia, graduação. Esse é um estágio psicopedagogia no ensino médio. Por que o estágio em formato de curso de extensão? Porque em tempos de pandemia, a gente está tendo aí a oportunidade de não parar com nossos estudos, dar continuidade com a nossa formação e fazer um curso de extensão para levar informação para a comunidade. Esse meu estágio, eu estou tratando sobre teorias da aprendizagem, jogos e brincadeiras. Então, eu vou dividir ele em duas partes. Estou trazendo um embasamento teórico deste livro, que vocês estão vendo aí no slide, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. Eu dei esse livro da Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal, da editora Intersaberes. Eu dei início já no primeiro vídeo com uma apresentação do livro e demos início no segundo vídeo sobre um primeiro capítulo, e o primeiro capítulo nos traz o tema Pedagogia e Psicologia, ciências que se complementam. E hoje, como é um capítulo muito longo, eu achei melhor dividir em dois vídeos, e hoje a gente vai finalizar então o capítulo 1, então esse é a continuação do capítulo 1, tá bom? E gostaria muito que vocês estivessem aí participando desse curso de extensão. Vai ter bastante conteúdo, embasamento teórico de grande importância aí para entender a aprendizagem. E gostaria que vocês estivessem curtindo, deixando comentário, deixe o seu e-mail também para receber o certificado desse curso de extensão e também para constar na minha lista de presença, que só assim a Uninter vai distribuir os certificados, tá bom? Você pode estar utilizando para você que está estudando em horas complementares também, tá? Então vamos dar continuidade a esse capítulo hoje. Dentro desse capítulo nós temos aí o tema da filosofia à psicologia, a criação de uma nova ciência. Então é a partir daqui que nós vamos hoje. Sabe-se que já há muito tempo a conduta e o comportamento das pessoas são assuntos que sempre fascinaram o ser humano, principalmente a partir do momento em que ele passou a se perceber como ser pensante, inserido em um contexto social. Partindo desse pressuposto, entendemos que a psicologia foi e vai sendo constituída à medida mesmo que os homens vão constituindo a si e a seu mundo. Entretanto, por que a preocupação do homem com as chamadas atividades subjetivas? É tão antiga quanto as primeiras formas de pensamento, faz-se necessário compreender que a psicologia é uma criação humana que surgiu inicialmente como ideias psicológicas imersas na filosofia, depois, enquanto disciplina científica, tendo nos dois momentos o objetivo de compreender as ações, as atitudes, os comportamentos e tantos outros estados subjetivos humanos que se revelam dinamicamente na relação dos homens entre si e no mundo em que vivem. Historicamente, a psicologia foi considerada, por muito tempo, tema da filosofia, pois foi inicialmente essa ciência que se tornou possível conhecer as bases e os princípios dos conceitos que se conhecem como razão, racionalidade, ética, ciências, entre outros. A filosofia também foi considerada a primeira forma de desenvolvimento do pensamento humano racional. Ao indagar como se dá o pensamento e o conhecimento e as questões subjetivas como sonhos, memória,
percepção, como bem resumem Schultz e Schultz, 2006, página 1. Desculpa, esqueci de desligar o som. As pesquisas sobre a natureza e o comportamento humano remontam ao século V a.C., quando os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, empenhavam-se para resolver muitos dos problemas de interesse dos psicólogos de hoje, tais como a memória, a aprendizagem, a motivação, o pensamento, a percepção e o comportamento anormal. Podemos afirmar assim que a psicologia e sua história têm início nos antigos textos filosóficos a respeito desses temas, que foram incluídos posteriormente na disciplina formalmente conhecida como psicologia. Segundo Schultz, embora os precursores intelectuais da psicologia sejam tão remotos quanto os de qualquer disciplina, a moderna abordagem psicológica teve início há pouco mais de 100 anos. Foi somente em meados do século XIX, portanto, que a psicologia se emancipou da filosofia, tornando-se uma ciência que busca um conhecimento que possibilita o estudo do comportamento, o qual, por sua vez, é entendido e visto como uma atividade observável, tanto nos seus aspectos internos quanto externos. Todavia, ao estudar a história da psicologia, é necessário ficar atento ao tipo de história que está sendo referida, pois a mesma pode ser contada de forma internalista ou externalista. O primeiro tipo, internalista, segundo Cambaúva, Silva e Ferreira, pressupõe que as ideias científicas são produto de outras ideias. Nesse sentido, não considera os fatores externos, tais como as condições sociais, econômicas e técnicas, revelando somente fatores ideológicos, supondo desta forma que a origem de um pensamento científico está no interior do sistema de ideias de uma época. Em outras palavras, essa é uma concepção de história muitas vezes desligada do indivíduo que a produz, focando-se somente nas ideias em si. Geralmente, essa perspectiva histórica é apresentada de forma cronológica e linear, por intermédio de um levantamento de fatos mais imediatos que aconteceram essa ou aquela abordagem, esse ou aquele sistema de ideias. Já no segundo tipo, o externalista, pressupõe-se que a história das ciências condiciona os acontecimentos científicos às suas relações com os interesses sociais, ideológicos, filosóficos e econômicos, podendo ser fatalista e mecânica, ao estabelecer uma relação de causa e efeito. Em outras palavras, é uma forma de contar a história que pode revelar uma concepção de homem passivo diante de uma realidade, a qual não pode intervir, por estar totalmente condicionado aos fatores sociais e econômicos. Diante do exposto, faz-se necessário, portanto, pensar em um modo de contar a história da psicologia de forma que, além de ser apreendida na sua totalidade como criação humana, seja compreendida com base no predomínio de linhas teóricas, na eleição de determinada área de atuação, no aparecimento de novas áreas e, principalmente, como uma área que permite estudar a nossa história enquanto homens produtores de conhecimento e, dessa forma, nos situarmos frente ao mundo em que vivemos e no qual atuamos profissionalmente. Como descrito por Cambaúva, Silva e Ferreira, se o passado pode nos explicar o presente, necessitamos conhecer esse passado não meramente factual, mas inserido nele, o homem não só cria a história, como vive na história. Necessitamos entender, antes de tudo, esse homem como criador,
produtor de ideias, produtor de ciência e produtor de história. Entretanto, apesar de ambas as autoras desta obra compartilharem dessa última concepção, ao descrever a evolução histórica das escolas de pensamento psicológico, adotaremos uma forma mais cronológica, internalista. Como se observa, assim, você poderá conhecer cada uma das linhas de pensamentos da psicologia. Fizemos tal escolha neste momento, pois o objetivo aqui não é discutir as formas de pensar e descrever a história da psicologia, mas sim apresentá-la para uma melhor compreensão de sua relação com a pedagogia. A primeira escola do pensamento psicológico, o estruturalismo, ele teve início no começo do século XIX, sendo fundada pelo alemão Wilhelm Wundt e por seu aluno inglês Edward Bradford Titchener. Espero não sei se está certo. De acordo com seu fundador, o objeto de estudo do estruturalismo era a experiência consciente subordinada ao sujeito que a vivencia, principalmente voltando-se para os fatos estruturais da mente. Tal forma de pensar e investigar deu base para o surgimento da psicologia experimental. Todavia, apesar de permanecer em evidência por cerca de 20 anos nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, o estruturalismo assumiu um caráter próprio e distinto. Então, seu foco passou a ser a operação dos processos conscientes por parte dos organismos vivos, em suas permanentes tentativas de se adaptarem ao ambiente. Esse movimento, denominado funcionalismo, levou os psicólogos a se interessarem pela aplicação da psicologia a problemas do mundo real, pragmatismo. Segundo Schultz, o trabalho de William James é o principal precursor americano da psicologia funcional e ele, James, foi o pioneiro da nova psicologia científica desenvolvida nos Estados Unidos. Nesse período, ganharam destaque novamente os trabalhos do biólogo inglês Charles Darwin, com sua teoria da seleção natural, publicada em 1859, e estudioso estremeceu a sociedade que, por muitos séculos, teve como certo o relato bíblico sobre a criação das espécies. Também apareceram as ideias do também inglês Francis Galton, que estudou os problemas da herança mental e as diferenças individuais na capacidade humana, realizando os primeiros estudos sobre o comportamento animal. Foi ainda nesse mesmo período que surgiu a criação da psicologia social, fundamental aos estudos sobre as teorias da aprendizagem. Ela foi influenciada pelo movimento filosófico denominado materialismo histórico e dialético, ou, como é mais conhecido, marxismo, o qual tem como fundamento as teorias de Karl Marx e de Friedrich Engels. Essa visão filosófica enfatiza o caráter concreto da consciência como elemento para o entendimento do indivíduo e da sociedade. Tal princípio marxista, além de influenciar o desenvolvimento da psicologia social, serviu de base para a teoria do bielorrusso Levi Semenovich Vygotsky. É que a gente usa muito, não é só Vygotsky, que se propôs a construir uma nova psicologia, capaz de unificar as perspectivas das correntes psicológicas que dicotomizavam o sujeito e o objeto, abordagem que será melhor descrita no capítulo 2 dessa obra, que a gente vai iniciar no próximo vídeo. Cabe aqui, entretanto, uma pequena observação. Apesar de ter suas bases no movimento marxista,
No final do século XIX, principalmente na Europa, a psicologia social ganhou ênfase e destaque nas Américas somente a partir da segunda metade do século XX. Paralelamente a essas escolas de pensamento citadas anteriormente, Sigmund Freud fundou a psicanálise, que se distinguiu das demais tanto em relação aos objetivos quanto no tocante aos métodos e ao objeto de estudo. A psicanálise, como procuraremos demonstrar no capítulo 2, tem como objeto de estudo a psicopatologia, o comportamento anormal e o inconsciente, adotando como principal método a observação clínica. Outra concepção que ganhou destaque e que tem suas origens na filosofia empirista é o behaviorismo. O grande representante dessa corrente é o estadunidense Burrus Frederic Skinner, apesar de ele não ter sido seu fundador. Essa abordagem pauta-se no desenvolvimento da psicologia como ciência experimental, principalmente ao priorizar uma abordagem que busca investigar o comportamento humano como algo possível de ser observado e quantificado. De acordo com essa linha de pensamento, o ambiente influencia imensamente o desenvolvimento humano. O homem é considerado um ser completamente plástico, moldado pelo meio em que vive, sendo que todo conhecimento humano provém do ambiente externo, isto é, vem de fora para dentro, como melhor observaremos no capítulo 2. Concomitantemente ao behaviorismo, surgiu a escola de Gestalt, que tinha como base o pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant. Essa escola desenvolveu uma teoria da percepção com base em um rigoroso método experimental, que possibilitou a compreensão de como as formas que se percebem se ordenam no cérebro. Para os psicólogos da Gestalt, o homem percebe objetos e figuras como um todo completo, e não como pedaços ou pares isoladas de informação sensorial. Isso explica o fato de a percepção ser capaz de entender as partes a partir do todo. Nunca o todo é a partir das partes. Já a psicologia humanista toma forma e ganha força na década de 1960. Assim como o behaviorismo, também se desenvolveu nos Estados Unidos. Essa vertente tem como origens filosóficas teorias do alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz, cujo pensamento sobre o ser humano abriu uma nova perspectiva, influenciando as obras de filósofos como Søren Kierkegaard, Edmund Husserl, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. Em linhas gerais, a psicologia humanista tinha como objetivo final uma descrição completa do que significa estar vivo como ser humano. Essa linha de pensamento psicológico teve importante papel na educação em um de seus principais expoentes, foi o estadunidense Carl Russell Rogers, como veremos no capítulo 2 dessa obra. A história da psicologia, como diria Kastrup, é marcada por cruzamentos e interfaces com disciplinas diversas, como a filosofia, a física, a fisiologia, a teoria da evolução e as ciências sociais. E, nesse sentido, a partir da segunda metade do século XX, observou-se
que os movimentos revolucionários da psicologia se dedicaram a conversar com mais uma ciência, a ciência cognitiva. Nas palavras de Schultz, a psicologia progredira muito além dos desejos e dos planos de Watson e Skinner. Uma nova escola de pensamento estava surgindo, a psicologia cognitiva. A retomada do interesse pela consciência, pela atividade criativa da mente, pela importância das variáveis cognitivas e pelo modo como os indivíduos percebem, aprendem, lembram e representam as informações que se recebem do mundo, são os pontos principais que diferenciam a psicologia cognitiva das demais. E, assim como os outros movimentos revolucionários da psicologia, o movimento cognitivo não surgiu de uma hora para outra. Muitas das características já haviam surgido antes, como as preposições de Wundt, Wuttier, Thomann, Kahneman e pela própria Gestalt. Mas quem de fato foi considerado precursor da psicologia cognitiva foi o epistemólogo suíço Jean Piaget, sobre o qual conversaremos no capítulo 4, o movimento psicológico identificado como evolucionista afirma que os indivíduos são criaturas ligadas ou programadas pela evolução para se comportarem, pensarem e aprenderem segundo as formas que favoreceram a sobrevivência ao longo de várias gerações passadas. É baseada na afirmação de que as pessoas com certas tendências comportamentais e cognitivas têm mais chances de sobreviver, perdurar e criar proles. Apesar de ganhar destaque a partir da década de 1970, a psicologia com base na vertente evolucionista não era nova. Pelo contrário, ela nasceu como os estudos de Darwin, por volta de 1859, que descreveu sua teoria da evolução na obra A Origem das Espécies. Todavia, foi com a publicação de The Adaptment, escrito por Barco, no ano de 1992, Cosmides e Tobey, que se registrou o surgimento dessa escola de pensamento da psicologia. A psicologia positiva, deixa eu ver aqui. Esse capítulo é muito grande. A psicologia positiva teve início por volta do ano de 1998, quando o psicólogo Martin Seligman assumiu a presidência da American Psychological Association, que tinha por objetivo retomar os estudos sobre os aspectos virtuosos e as forças pessoais que todos os seres humanos têm. Nas palavras de Paludo e Kohler, a psicologia positiva pretende contribuir para o florescimento e o funcionamento saudável das pessoas, grupos e instituições, preocupando-se em fortalecer competências ao invés de corrigir deficiências. Nós falamos muito sobre trabalhar competências, em vez de corrigir deficiências no meu estágio anterior. Falo muito sobre isso. Para finalizarmos esse capítulo, destacaremos em uma sessão à parte a psicologia da educação. Esta não consiste em uma nova escola de pensamento psicológico, pois nela é possível observar o transitar pelas várias escolas já descritas, mas uma área de conhecimento e de saberes teóricos e práticos que contribui para a melhoria da educação, principalmente no que se refere ao processo ensino-aprendizagem. Então vamos lá, vamos falar agora, dentro desse capítulo, acredito que é o último tema deste capítulo, e eu acho que é o que mais nos interessa, porque agora a gente vai falar da educação.
Então, esse tema é a psicologia da educação e suas contribuições à pedagogia. O interesse pela educação sempre foi uma constante entre filósofos, educadores e políticos. Com o desenvolvimento da psicologia como ciência e área de atuação, no final do século XIX, abriram-se várias perspectivas para se pensar, portanto, a natureza, as condições, os resultados e a avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, a psicologia da educação constituiu-se, ao longo do século XX, como uma área de conhecimento comprometida com as questões relacionadas à educação em geral e à educação escolar em particular. A preocupação com o fenômeno psicológico como constitutivo do processo educacional tornou-se gradativamente fundamental para a teoria e prática educacionais. Isso é uma citação de Meira Antunes, 2003, página 7. Bom, historicamente, a psicologia da educação tem como seus precursores William James, 1842 a 1910, em razão da publicação do livro, eu vou tentar ler corretamente, tá, gente? Principles of Psychology, de John Dewey, eu acho que é Dewey, 1859-1952, com o livro Psychology. Granville Stanley Hall, com suas pesquisas sobre a psicologia da criança, e Edward Lee Dick, acho que é isso, 1874-1949, considerado o pai da psicologia da educação, em virtude da publicação do livro Educational Psychology. Durante a primeira metade do século XX, de acordo com Veiga e Magalhães, 2003, a principal preocupação da psicologia quanto à educação era de ampliar o conhecimento psicológico ao campo educativo escolar, educativo e escolar, como se verifica na primeira revista especializada sobre psicologia da educação, publicada em 1910, o Journal of Educational Psychology, Veiga Magalhães, 2013, página 31. Entre os anos 1910 e 1920, destacaram-se o estudo e a medida das diferenças individuais, a elaboração de testes, a análise dos processos de aprendizagem e a psicologia da criança. Na década de 1930, intensificaram-se ainda mais a construção de instrumentos de medida das capacidades intelectuais e do rendimento escolar, principalmente com base nos estudos de Tordedic e Sturt, o que se manteve até aproximadamente o começo de 1950. Cabe destacarmos, no entanto, que nesse período, ao contrário dos Estados Unidos da América, em que os trabalhos realizados eram sobretudo de autores da psicologia da aprendizagem, na Europa, a psicologia da educação identificou-se com a psicologia do desenvolvimento infantil, por exemplo, com Claparede, bem como com os trabalhos de Vallon, Zaso, Piaget e Vygotsky. Não podemos deixar de destacar também que foi nessa época que Freud e seus discípulos construíram importantes teorizações, quer da estrutura do aparelho psíquico, quer do desenvolvimento psicossexual e das suas fases, hoje em dia tomada como referencial por muitos seguidores. Com a chegada das décadas de 1950 e 1960, a psicologia da educação ganhou nova ênfase, principalmente ao deixar-se ao processo instrucional.
centrado nos processos de aprendizagem e nos conteúdos escolares, em parte devido à importância atribuída à educação escolar na sociedade e também à necessidade de apresentar soluções para os problemas encontrados em meio escolar. Nas décadas de 1970 e 1980, apesar do surgimento de uma tendência ecológica e ambiental na investigação educativa, fundamentada por Gestalt, e na psicologia ambiental, foi a psicologia cognitiva que se sobressaiu. Na explicação dos processos subjacentes à aprendizagem, ao desenvolvimento e às diferenças individuais. A psicologia da aprendizagem veio trazer importantes avanços na explicação da aprendizagem, como Skinner, com impacto no ensino programado, com as teorias do processamento de informação e como psicólogos educacionais como Brunner e Ausubel, que abordaram a psicologia da aprendizagem e a do ensino. Aqui, novamente, surgiu a diferença entre Estados Unidos e Europa. Enquanto os primeiros, conjuntamente com o mundo anglo-saxônico, identificavam-se com a psicologia do ensino, com base na psicologia cognitiva da aprendizagem escolar, a segunda continuava a se dedicar a uma psicologia da educação com base, segundo Veiga e Magalhães, 2013, na teoria genética de Piaget, na sociocultural de Vygotsky, na psicossexual de Freud e na psicossocial de Erickson. Nesse sentido, podemos afirmar que a relação entre a psicologia e a pedagogia, ao longo do século XX, configurou-se diretamente nos diversos países do mundo ocidental, ainda que possam ser identificados movimentos que tendem a se universalizar. Há diferenças significativas nos processos pelos quais essa aproximação psicologia-educação se verificou, afirma Miranda, 2005, página 6. Por exemplo, Popkiewicz, na educação americana, elegeu a psicologia como a ciência que promoveria a secularização dos controles necessários para a nova regulação do self na cultura, na economia, na política. No Brasil, a psicologia serviu como manifestação para um projeto social que buscava a formação de um homem novo, para uma sociedade nova, fundamentado nos princípios da racionalização e organização científica, cabendo à psicologia instrumentalizar a educação para que essa pudesse desenvolver tal processo. Na França, a psicologia centrava-se apenas no conjunto de teorias psicológicas que fundamentariam a pedagogia, pois a ação educativa era de responsabilidade da psicopedagogia. César Coll Salvador, psicólogo espanhol, a descrevia como uma disciplina ponte, de caráter aplicado, com a finalidade de utilizar e aplicar os conhecimentos, os princípios e os métodos da psicologia para a análise e o estudo dos fenômenos educativos. Podemos afirmar que toda essa discussão inicial leva a inferir que, infelizmente, com a chegada da década de 1990, não havia ainda um consenso acerca de qual era a relação entre psicologia e pedagogia. Também, tampouco sobre um conteúdo próprio a ser discutido na psicologia da educação. E essas questões se estenderam até os dias de hoje. Apesar de se reconhecer internacionalmente os importantes contributos da psicologia à pedagogia por intermédio da psicologia da educação. No Brasil,
A psicologia apareceu inicialmente como disciplina optativa nos currículos das escolas normais, como desdobramento da disciplina Pedagogia e Psicologia. Posteriormente, nesses mesmos espaços, por intermédio das pesquisas realizadas nos laboratórios de psicologia, anexos às escolas normais, além de produzir um saber psicológico aplicado à educação, passou-se a traduzir obras de psicólogos de outros países, bem como a se oferecer cursos na área. Assim, como em outros países, e por tentar atender aos interesses existentes no período histórico vivenciado, nas décadas de 1920 e 1930, destacou-se no Brasil o movimento dos testes, bem como a institucionalização da psicologia como disciplina científica específica. Isso permitiu a aplicação da psicologia à educação, na tentativa de se explicar o fracasso escolar e a organização científica tanto na psicologia quanto na pedagogia. Segundo o Monarcha, o movimento dos conhecimentos da psicologia aplicada à educação foi expressivo. No Rio de Janeiro, em 1924, com seus colaboradores, Radek ministrou cursos de psicologia experimental e realizou trabalhos de terapia psicológica e psicopatológica, seleção de aviadores e estes de inteligência de adultos. Em Pernambuco, o médico neurologista Ulisses Pernambucano, diretor da Escola Normal do Recife e do recém-criado Instituto de Seleção e Orientação Profissional, 1925, ensaios de antropometria e estudos psicotécnicos. Em Minas Gerais, a partir de 1928 e 1929, a Universidade de Minas Gerais e, posteriormente, o Laboratório de Psicologia da Escola Normal de Belo Horizonte receberam psicologistas de renome, Leon Walter, Helena Antipolf e Edward Claparede. A partir de 1929, quando Antipolf assumiu a chefia do laboratório da Escola de Aperfeiçoamento, foram realizados estudos de psicologia aplicada, desenvolvimento mental de crianças, organização das classes nos grupos escolares, trabalho e vocação, teste Prime, ergografia, orientação e seleção profissional, inteligência, meio social e escolaridade. Na Bahia, a Diretoria-Geral da Instrução Pública promoveu o curso de Medidas da Inteligência e dos Resultados Escolares, testes, ministrado por Isaías Alves. No que se refere à psicologia, como organização científica, não podemos esquecer que em um de seus principais protagonistas foi Anísio Teixeira, principalmente por considerar fundamental a psicologia para o movimento do escolanovismo, a escola nova. Auxiliar no atuar pedagógico do educador referente ao processo de ensino e de aprendizagem. Segundo Mançaneira, 2011, foi a partir de então que se começou a perder a utilização da psicologia na escola como recurso para sanar algumas dificuldades que muitas vezes eram sociais e não do indivíduo. Nisto, os higienistas, com seus saberes médicos, começaram a contribuir para organizar e normatizar os comportamentos desviantes de ordem estabelecida como sendo a padrão dos alunos e crianças. Ou, como descrito por Antunes, em 1991, a psicologia tornou-se o pilar de sustentação para a nova concepção pedagógica. A psicologia, muitas vezes,
aliada ao conhecimento médico, principalmente a pediatria, era a ciência que cuidava do indivíduo e das diferenças individuais, representada pela psicologia diferencial e suas técnicas, particularmente a psicometria. No processo de desenvolvimento psíquico da aprendizagem, da dinâmica das relações interpessoais, da personalidade, das vocações e aptidões, das motivações e outras, da Antunes, 1991, página 164. Quase acabando, tá, gente? Cabe destacarmos que, além dos estudos que envolvem os parâmetros de normalidade para classificar as crianças, nesse período, a psicanálise começou a ganhar espaço considerável no psicodiagnóstico e no tratamento das crianças que apresentavam problemas de aprendizagem, principalmente por intermédio dos médicos das faculdades do Rio de Janeiro e da Bahia. Nas palavras de Lima, 2005, página 20, com o advento da psicanálise e, com ele, de novas explicações que situavam os problemas de aprendizagem nas influências ambientais, mais especificadamente no desajuste familiar e concomitante ao processo de biologização do comportamento, tinha-se um terreno fértil para a disseminação da prática pedagógica de psicoterapia e orientação familiar, frente a problemas de aprendizagem e atribuição de rótulos. Apesar de tais práticas e concepções adotadas, estenderam-se até aproximadamente a década de 1970, quando chegou ao Brasil a teoria de carência cultural. Observa-se que até os dias de hoje, as práticas psicoeducacionais ainda estão presentes em muitas instituições de ensino do país. É o que acontece, por exemplo, quando se realizam diversos tipos de encaminhamentos aos alunos que apresentam qualquer alteração em seu cotidiano escolar, comportamento inadequado, problemas de aprendizagem, entre outros. A teoria da carência educacional surgiu na década de 1970, inicialmente nos Estados Unidos, diante da necessidade de se conter as tensões geradas pelos movimentos reivindicatórios das minorias raciais, ou seja, para tentar explicar a discrepância no rendimento escolar entre crianças de vários níveis socioeconômicos. Nas palavras de Lima, 2005, página 20, de acordo com esse conjunto de ideias, as crianças e segmentos sociais pobres em recursos financeiros não possuem as mesmas aptidões para o aprendizado que as de classe privilegiada e, portanto, precisam aprender com recursos diferentes dos oferecidos aos outros. Nesse sentido, para cumprir com tal carência, foram criados e realizados programas de educação compensatória, demonstrando uma tentativa da psicologia de considerar os aspectos sociais dos problemas de aprendizagem. Entretanto, é importante esclarecermos que as dimensões ideológicas presentes não provocaram mudanças de postura na psicologia escolar ou da educação. Pelo contrário, os profissionais da psicologia continuaram realizando um trabalho voltado ao diagnóstico das deficiências dos carentes mediante testes psicológicos, detectando suas incapacidades e buscando, juntamente com outros profissionais da educação, programar meios psicopedagógicos que possibilitassem a aprendizagem das crianças. Nesse sentido, e como descrito por Barbosa e Marinho Araújo em 2010, página 395, a insatisfação dos psicólogos escolares
com sua atuação no final da década de 1970, provocou uma crise que se prolongou pelas 2 décadas seguintes. Esse período se caracterizou pela produção de reflexões e pesquisas que evidenciavam os entraves causados por concepções remediativas e circunstâncias aplicadas ao processo educativo, além de repercussões que originaram desestabilização e insegurança na atuação em psicologia escolar, uma vez que os procedimentos convencionais não mais respondiam com eficácia às demandas do contexto. Foi somente a partir da década de 1980 que se iniciou, de fato, uma análise crítica sobre a relação da psicologia com a educação. Isso ocorre principalmente ao se repensar, com base no materialismo histórico, dialético, os problemas de aprendizagem como um fenômeno complexo, constituído socialmente, cuja análise deve abarcar os aspectos históricos, econômicos, políticos e sociais. Lima, 2005, página 21. Coube, portanto, a psicologia superar a visão clínica e técnica para atuar politicamente na conscientização das reais dificuldades. Conseguiu, assim, situar mais adequadamente os processos psicológicos no interior do processo pedagógico, garantindo a especificidade de nossa atuação, a partir de uma reflexão sobre o lugar da psicologia na educação, sem reduzir uma à outra. Diante desses avanços, criou-se no início da década de 1990 a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAP, bem como a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP. A primeira passou a contribuir com a divulgação de reflexões acerca da identidade do psicólogo escolar, dos conhecimentos psicológicos que se aplicam à área e das possibilidades de atuação em espaços educacionais. Já a segunda, por meio do Grupo de Trabalho GT, de Psicologia Escolar, passou a produzir intensa discussão teórica e interventiva acerca da atuação da psicologia na educação. A partir do ano de 2000, segundo Barbosa e Marinho Araújo, 2010, página 396, observou-se o avanço da discussão teórica acerca da atuação do psicólogo escolar. Dentre os temas contemplados estão a atuação institucional, a participação do psicólogo escolar na formação de professores, na elaboração de projeto político-pedagógico da escola, e experiências de estágios baseadas em metodologias de pesquisação, por exemplo. Entretanto, apesar de todos os avanços, sabemos que, ainda hoje, a relação entre psicologia e educação atravessa uma fase de questionamento acerca da atuação da primeira conjuntamente com a segunda, na qual existem intervenções e concepções divergentes, inspirada por paradigmas diversos e discordâncias a respeito do Estatuto do Saber Científico. Com base no que afirmam Barbosa e Marinho Araújo, 2010, na relação entre a psicologia e a pedagogia. A trajetória de psicologia escolar, desde os seus primórdios, ligados principalmente a uma concepção remediativa e classificatória, passando por momentos de crise diante da atuação e pela busca pela ressignificação da identidade do psicólogo escolar, mediante as demandas sociais, expressa a construção de uma trama teórico-metodológica
marcada por características culturais, econômicas e políticas específicas de cada época. Vemos assim a demonstração de que, apesar de serem áreas que se complementam, principalmente ao se pensar nas relações ensino-aprendizagem, é preciso ressignificar histórica e periodicamente as proposições e ações compreendidas entre a psicologia e a pedagogia. Bom, a gente está finalizando então o capítulo 1, só um minutinho, dá uma calibrada nas cordas vocais. Então, finalizando o capítulo 1, eu vou trazer aí a síntese do capítulo 1, para que a gente possa entender sobre tudo o que a gente falou no capítulo 1, num único contexto. Neste capítulo, então, com base nas ideias centrais apresentadas sobre a relação filosofia, pedagogia e psicologia, mostramos o caminhar histórico tanto da pedagogia quanto da psicologia, destacando os avanços de cada uma, desde o momento de sua criação, ou melhor, desde a separação como ciências, né, e ou áreas autônomas até os dias de hoje. Na descrição histórica da pedagogia, partimos da definição da paideia e paidagogo, condução do saber do ensino, passando por todas as transformações ocorridas, desde o seu significado até chegar à própria definição atual do que é a pedagogia, um estatuto epistemológico que investiga a realidade educacional em transformação para explicitar os objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à transmissão, assimilação de saberes e modos de ação. Lembrando, gente, que a gente falou sobre isso, né, no vídeo 2, capítulo 1, né, porque hoje a gente está na continuação do capítulo 1. Então, isso aqui está no vídeo anterior, ok? No caso específico da psicologia, apresentamos uma breve contextualização histórica do seu desenvolvimento por meio de suas principais correntes: o estruturalismo, o funcionalismo, a gestalt, a psicologia humanista e também os novos movimentos que surgiram por meio dos avanços nessa área, como a psicologia educacional e a psicologia social. Esse já está no vídeo de hoje. Além disso, apontamos alguns teóricos que fundamentaram tais perspectivas e contribuíram de maneira decisiva para o processo educativo que caracteriza o ensino na atualidade. E desculpa se eu pronunciei o nome de algum deles errado. Bom, por fim, observamos que a compreensão sobre as raízes de cada uma das áreas e do percurso histórico da pedagogia e da psicologia permite chegar ao entendimento de como a psicologia tornou-se um campo de atuação e pesquisa fundamental à educação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil. Então, foi assim que a gente finalizou o capítulo 1. E eu quero dizer que eu fiz aí, no meu estágio anterior, uma leitura também, uma base teórica de um livro. E nesse livro tinham indicações culturais. Neste livro, Teorias da Aprendizagem, também tem indicações culturais, que nem eu tenho aqui no capítulo 1, indicações de filmes. Inclusive tem um aqui que eu já assisti, eu amo. É muito rapidinho, 78 minutos, muito legal.
muito bom. E tem aqui, tem 2 aqui. E aí cada capítulo, peraí, deixa eu voltar aqui, senão eu vou falar do filme e não vou falar para você. Em cada capítulo vai ter indicações culturais, tá? No capítulo 2 também tem filmes. No capítulo 2 é muito longo também, gente. Eu acho que vamos ter que dividir o capítulo 2 em 2 vídeos também, senão a gente não vai conseguir estudar isso tudo num vídeo só. Ó, capítulo 3 também tem filme. Deixa eu ver se é só filme, gente. Rapidinho aqui. Filme. Aqui, cadê? Ah, não, tem livros, tá? E geralmente lá no final. Ó, aqui também, ó. Olha, também tem. Gente, que legal. Tem mais filme aqui. Tem até filme de animação. Indicação desse. As indicações desse. Tem bastante filme. Muito bom. Porque filme é muito legal de assistir, né? É mais fácil. Você tira uma horinha e assistir um filme, né? Dependendo do filme, dá até pra família assistir junto. Bastante filme. Olha, Mentes que Brilham, por exemplo. Então, assim, eu vou fazer assim, no final desse embasamento teórico, nós vai dar uma hora. Eu vou trazer todas as indicações de filmes de uma vez, igual eu fiz no estágio anterior, no livro anterior, que foi muito legal, o pessoal gostou muito. Porque você pega lá indicações, fica fácil de achar, não fica separado, né, em cada capítulo. Eu trago, então, ao final do livro, algumas indicações aí que o livro, propostas que o livro traz para a gente. Então, finalizando hoje, o capítulo 1, certo? E eu quero muito que vocês participem. Como participa, Ayla? Curte o vídeo, deixa um comentário, não esquece de deixar o seu e-mail que vai estar me ajudando na questão da minha lista de presença para a conclusão desse meu estágio, e também você pode estar recebendo o certificado da Uninter desse curso de extensão. Então colabora comigo, eu conto com a ajuda de vocês, com a participação de vocês. Até breve, a gente volta com o capítulo 2 desse livro. E muito obrigada. Gente, não esquece, deixa o e-mail, tá bom? Tchau.